Estamos de volta com mais um vídeo. E o seguinte, eu pretendo, começando de novo, quem me conhece sabe que eu tenho um amor muito profundo pelas obras da Agatha Christie. Sério, meu sonho era ter conhecido essa mulher. Assim, sério, eu acho sensacional. Inclusive, foi através das obras dela, né, através dos livros dela, que eu me interessei por literatura de uma forma geral, né? Assim, há muitos anos atrás, eu comecei a consumir muito esses livros, então eu comecei a buscar outros parecidos e virou isso aqui. Então, assim, eu pretendo fazer uma playlist de lendo Agatha Christie e eu pretendo também fazer na ordem de publicação, né, pra ficar uma coisa mais organizada, mais bonitinha. Só que, como eles lançaram o filme Assassinato no Expresso do Oriente há pouco tempo, acho que foi mês passado mesmo, eu resolvi começar por ele, né, porque, por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece ainda a Agatha Christie como uma autora, né. Então, enfim, eu resolvi começar por esse porque eu acho que tá mais recente na cabeça das pessoas e vai ser uma porta aí de entrada pra gente. Mas no vídeo que eu for fazer da Agatha Christie, eu faço uma introdução da biografia dela, né, do trabalho dela, a pessoa, né, não, enfim, vocês entenderam. Então vamos falar sobre o Assassinato no Expresso do Oriente. E assim, esse livro, gente, como vocês podem perceber, ele é muito antigo, né? Meus livros, eu e meus livros de sebo. Não, mas é o seguinte, o Assassinato no Expresso do Oriente, ele é o segundo livro mais famoso da Agatha Christie e um dos mais vendidos também, junto com o assassinato do Roger Ackroyd e Não Sobrou Nenhum, que antigamente era conhecido como o caso dos 10 negrinhos, que pra mim é o melhor da vida, para sempre, o caso dos 10 negrinhos. O que é aquele livro, gente? Mas enfim, então assim, a história se passa no Expresso do Oriente, que pra quem não sabe é um trem super, extremamente luxuoso, a primeira classe pelo menos, que eu sei, e que a própria Agatha Christie já viajou várias vezes nele, inclusive foi numa dessas viagens que ela tirou inspiração para a história. E assim, ele é realmente super luxuoso e tem, eu não sei se eu vou achar, mas teve uma vez uma reportagem especial no Jornal da Record em que eles falaram sobre o trem, sobre os hotéis que ela ficava, a Agatha Christie e tal, né? Mas enfim, voltando aqui à história. O caso se passa nesse trem, no Assassinato do Expresso do Oriente, que ele faz o trajeto normal, assim, de Paris à antiga Constantinopla, né, o Istambul. E ele faz o trajeto, e depois de Paris pra Londres. Então, só que assim, ele vai fazendo várias paradas ao longo ali, né, do Oriente. E o Poirot, que é um dos detetives principais dela, né, junto com a Miss Marple, que eu chamo de Poirot, tá? Foi assim que eu aprendi, eu não sabia que se pronunciava Poirot, então eu chamo de Poirot mesmo, porque é para os mais íntimos. E ele tá saindo, ele tá em Istambul, no caso, e ele foi chamado urgente para voltar para Londres para ajudar a resolver um caso lá e tal. Daí, ele, como conhece o dono da empresa, né, do trem, ele consegue se encaixar na primeira classe do trem. E assim, logo no começo a gente percebe um desconforto dos personagens em relação à presença do detetive no trem. O que assim, é um pouco estranho, né, essa situação, mas como o Poirot é uma pessoa muito boa, ele não tá nem aí para isso. Então é o seguinte, enquanto
o trem viaja, né, era inverno na Europa, e enquanto ele tá subindo, né, pra chegar a Paris e depois Londres, ele é pego numa nevasca, numa tempestade aí, e é forçado a parar pra limpar os trilhos, né, limpar tudo e tal, não sei o que. E na noite em que eles param, que o trem parou, acontece um assassinato na primeira classe. Daí o dono da empresa, né, o dono do trem que tá lá, ele fala assim, cara, você vai ter que me ajudar aqui. Porque imagina eu chegar com um corpo, sem explicação nenhuma, na próxima parada. O que é que eu vou falar? Ah, morreu. Então, assim, ele pede a ajuda do Poirot pra resolver isso. E ele falou assim, você tem total acesso às cabines, as cabines não, né, mas assim, total acesso ao trem, e você pode entrevistar, né, conversar com qualquer funcionário daqui. E o Poirot começa esse trabalho dele. E uma coisa muito importante foi ele ver quem era a vítima, né, que é um tal de Ratched. E que logo de cara o Poirot ele fica meio assim, sabe, com esse cara, porque um dia antes de ser encontrado morto, ele pediu ajuda pro Poirot. Ele falou assim, tipo, olha, eu tenho dinheiro, eu te pago o quanto você quiser, mas vai algum trem, uma coisa ruim vai acontecer comigo. E é pra você me ajudar. Daí, dito e feito, né? No dia seguinte ele é encontrado morto com várias facadas pelo corpo. Então, assim, não posso falar mais nada porque o resto é spoiler. Não, tô brincando. Mas é interessante ver, eu acho que pra quem não conhece o trabalho da Agatha Christie, esse é um excelente livro para você iniciar as suas leituras. A gente consegue ver, apesar, os livros dela são bem curtinhos, assim, eu acho que são poucos os que são maiores, né, tem um grande volume de páginas, geralmente fica aí entre torno de 150 a 250 páginas. Mas ela consegue criar uma profundidade para os personagens que poucos autores conseguem fazer nos dias de hoje. Então, assim, em poucas páginas, com poucas palavras, mas palavras selecionadas, ela consegue descrever toda aquela situação, ela consegue ambientalizar você, ela consegue te situalizar, né, no contexto. E uma coisa assim que é importante lembrar, que ela viveu ali num período, ela é uma autora inglesa, né, em que a influência mediterrânea, Egito, essa região ali, pertencia à Inglaterra, né, ali no final do século XIX e tal, então eles faziam muito essa viagem, então tem muita influência mediterrânea nas obras dela. E... por que eu tava falando isso? Então assim, ela consegue descrever muito bem, e ela mesma, como ela foi, um dos maridos dela era arqueólogo, ela fazia muito essas viagens, então ela consegue descrever o ambiente de uma forma que poucas pessoas conseguem. A própria questão dela ter viajado várias vezes no Expresso do Oriente e de ter memorizado, sabe? Tipo, ela andava, passava horas ali no trem analisando como que abre a porta, como que fecha, como que é o fecho aqui, como que é aqui, essa cabine junta com essa e tal. Você sabe quando a pessoa faz trabalho direito? É a Agatha Christie. Então, assim, por isso, é um dos motivos que eu sempre gostei muito das obras dela. Ela consegue montar um ambiente, ela te dá uma situação, ela te dá personagens, personagens que são breves, mas que são profundos, que você pensa, mas realmente isso poderia ser uma pessoa. Então, assim, esse livro é muito bacana, e uma das coisas que é legal na história de enxergar é que ela usou 2 fatos reais para inspiração, né, para escrever a história. Um que foi que o Expresso do Oriente realmente teve algumas vezes que ele ficou entalado lá na neve. E um caso que eu vou colar aqui no site dela, que fala aqui que ele foi inspirado num caso real lá dos Estados Unidos, nos Estados Unidos? Não sei, de sequestro. E aí eu não posso falar mais nada porque é spoiler. Mas é no caso Lindenberg, que... não posso falar mais nada porque senão é spoiler.
Mas então, assim, é aquilo que eu falei, você consegue enxergar essa construção, sabe? Então, leiam Agatha Christie, deem uma chance para ela. E assim, uma coisa que eu tenho que confessar é o seguinte: eu nunca consegui descobrir quem era o assassino. Eu já li muitos livros da Agatha Christie, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tudo isso aqui, ó, são os livros dela. Eu e minhas irmãs, na verdade, a gente gosta bastante dela, mas assim, não somos boas detetives, não. Não mesmo. E o seguinte, eu tenho um desafio para vocês, que é o seguinte: esse meu livro aqui antigo, eu não sei se a formatação assim, dos novos estão seguindo essa ideia, mas eu imagino que sim, né? Porque é a história. Seguinte, no capítulo 2 da parte 3, temos aqui 10 perguntinhas. Se você animar de ler esse livro e chegar nessa parte, não leia o resto. Tente responder essas perguntas, essas 10 perguntinhas aqui, baseado na história que você leu. Se você conseguir responder bem-vindo ao meu time. Se você conseguir responder 5 ou mais, 3 ou... vou colocar 3 ou mais, você tá de parabéns. E aí vocês me falam nos comentários se vocês conseguiram responder ou não. Porque eu consegui responder só uma dessas daqui. Que foi... cadê? Que foi a 9. Essa 9 eu consegui descobrir o que era. As outras eu não consegui, não. Então, assim, o que eu blá, blá, blá. Seguinte, o filme saiu, eu não assisti ainda, mas eu vi alguns reviews aí positivos sobre a adaptação, né? É claro que assim, a gente sabe que todo livro que é adaptado ao cinema sofre com alguns cortes. Eu não sei quais cortes foram feitos, mas assim, eu acho tão bacana deles pegarem os livros da Agatha Christie, sabe? O cara tá até com um projeto aí que já tem um outro livro dela também famoso que tá encaminhado aí pra ser filmado. Porque realmente, assim, é sensacional, eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas então assim, eu não sei se eu respondi muita coisa do livro, não, mas é porque realmente é tudo spoiler. Então assim, mas a história é o seguinte: é um assassinato que acontece nesse Expresso do Oriente, que é um trem super luxuoso, super famoso lá da Europa, e que ele funciona até hoje, inclusive, eu não sei se só pra primeira classe, mas assim, você tem que usar um traje formal pra viajar nesse trem. Olha que coisa louca, sonho da minha vida. E é caríssimo. Então, assim, depois vocês pesquisam aí as imagens do trem e tal, é bem bacana. E se eu achar a reportagem lá que eu falei da Record, eu vou deixar aqui embaixo na caixa pra vocês. E é isso, é um assassinato que acontece no trem, numa circunstância não inusitada, mas diferente, e que coloca as massas cinzentas do Poirot para trabalhar. E ele chega à conclusão, né, como sempre, ele acerta e não posso contar mais nada. Mas não, sério, tipo, realmente, eu super recomendo a leitura para as pessoas que não conhecem o livro. Comecem por esse e depois vocês, sei lá, se aventurem aí pelos mais de 80 títulos que ela tem. Combinado? Muito obrigada pela companhia, até a próxima!